Bom dia e conta pra gente quem é a Crislaine pra gente começar. Bom dia, obrigada pela recepção quando cheguei aqui. Então eu vou falar um pouco sobre a Cuidare. A Cuidare nada mais é do que uma empresa de cuidado de pessoas. E ela tem cuidadores, que são cuidadores treinados e específicos mesmo, para cuidar das pessoas no ambiente de casa, nos domicílios. Então, com muita segurança, cuidado e tranquilidade para as pessoas, para os filhos que cuidam desses entes queridos. Muito bem. São os entes queridos, então, das pessoas, aquelas pessoas que precisam de cuidados, que são o alvo de vocês, o cliente de vocês, é isso? Isto mesmo. Quem são essas pessoas? Você pode falar um pouquinho mais pra gente? Na verdade, hoje a Cuidare ela é especialista em cuidado de idosos, mas temos também cuidados com adultos, cuidados com pessoas que têm alguma deficiência motor e tudo mais, puérperas, bebês, aquelas mãezinhas multíperas que têm 2 bebês de uma vez só, então a Cuidare está para ajudar e tudo mais. E tem aquele paciente que precisa estar em casa, está internado e precisa de algum cuidado de algum cuidador lá no hospital. Perfeito. E com isso a gente tem um grupo de cuidadores que pode ir até o hospital para fazer o acompanhamento e tudo mais. E os pós-operatórios também. Pode ser um serviço periódico temporário, então, é isso? Isso, temporário. Nós temos contratos de 24 horas, que são 4 cuidadores na residência ou no hospital, dependendo. São serviços de 12 horas, que fornece 2 cuidadores naquela residência. E aí tem contratos de 6 horas, que aí é fornecido um cuidador para aquele ente, para aquele assistido. Lembrando que a Cuidare nós não determinamos que são nossos pacientes, mas que sim são nossos assistidos. Então, Perfeito. Hoje nós temos assistidos e não aquele paciente doente e tudo mais. Já dá um up na autoestima da pessoa. Isso é muito importante, né, Crislaine? Isso mesmo. Muito bem. Que vantagens existe em contratar a sua empresa? Que serviços especificamente vocês realizam? Certo, então, de início, a pessoa chega até a Cuidare determinado para alguma coisa, para cuidar da mãe, para cuidar da sogra, do sogro, do filho, algum determinado cuidado. Só que ela não consegue explicar qual cuidado seria. Se seria um cuidado mais específico, mais complexo, de 24 horas ou de 12 horas já basta. Então, eu preciso entender o que aquele assistido necessita. Perfeito. Então, de imediato, eu já tenho uma visita diagnóstica que ela é feita por mim. Para você entender todo esse processo. Para eu entender todo esse processo. Após isso, eu consigo montar um plano de cuidado para esse assistido. E aí, após isso, eu consigo determinar e escalar os cuidadores que serão para aquele assistido. Contratando a Cuidare para o serviço, a família tem um boletim diário do que aconteceu com o assistido durante o dia. A gente acompanha em consultas médicas, nós acompanhamos, levamos até o assistido no Pilates e tudo mais. Então, tem um leque de cuidados que a gente consegue dar para esse assistido e para essa família também. Perfeito. O contratante, no caso aqui, ele precisa se preocupar com a contratação como profissional desses cuidadores ou é a Cuidare que resolve isso? Isso, ótima pergunta. É a Cuidare que resolve isso, porque a gente sabe que quando a gente consegue um cuidador por fora, esse cuidador, como todas as pessoas, podem... Tem direitos trabalhistas. Tem direitos trabalhistas. Perfeito. E tudo mais. Ou pode adoecer e tudo. Pensando que quando contrata com a Cuidare, é de responsabilidade tudo da empresa. Então, se aquele cuidador faltar no dia, por algum motivo esporádico ou tudo mais, a empresa
tem a responsabilidade de alencar outro cuidador para aquele assistido, para aquela família. Perfeito. E toda essa parte da contratação vocês aqui fazem, no caso, da pessoa como um sujeito, uma pessoa que presta serviço. Isso, é toda a empresa que faz isso. Então, na verdade, o cliente, ele tem tudo pronto. Então, chega tudo pronto para ele, para os cuidados de quem precisa. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os cuidados diretamente com as pessoas. Se for um caso de saúde mesmo, tem questões médicas que precisam ser respeitadas, tem os cuidados que, às vezes, as pessoas têm medo de deixar um familiar, um ente querido com uma pessoa, entre aspas, estranha. Então, fala um pouquinho como é que você organizou isso na Cuidare para ter mais segurança, né, para quem te contrata. Ótimo. A gente sabe que muitos assistidos, eles precisam de uma junta médica junto com ele, né? Não só médico, mas como fisioterapia, nutricionista e tudo mais. Então, a Cuidare nada mais é um apoio para esses profissionais. Então, jamais a Cuidare vai fazer uma coisa diferente do que o médico esteja falando. Mas é muito importante o médico estar junto a nós. Por quê? Porque quem está junto com o ente o tempo todo, ou 12 horas, ou 24 horas, ou 6 horas, somos nós. Então, nós conseguimos passar todas as informações, tanto para o médico, quanto para a fisioterapia, para a nutricionista e tudo mais. Você faz um monitoramento do trabalho dos seus contratados, no caso? Isso, faço um monitoramento. Então, eu tenho os contratos e eu estou diariamente na casa desses clientes, talvez não todos os dias, mas de 2 a 3 vezes na semana, fazendo um checklist, fazendo uma avaliação para ver como que está o atendimento. E eu tenho uma conversa muito clara e muito franca com os clientes que nos contratam, que são essas pessoas que são os filhos, a pessoa que contrata. Perfeito. E como é que faz para contratar, então, o trabalho da Cuidare? Então, a gente pode entrar em contato no telefone 669 9991 9523. Esse é o contato da Cuidare, que fala diretamente comigo. 669 9991 9523. Isso mesmo. Perfeito. E aí você vai primeiro agendar essa visita inicial para conhecer o caso. Isso, primeiramente, então, o cliente vem até a Cuidare, a empresa, e fala o que ele precisa. Então, antes de eu fechar um serviço, algum negócio, eu preciso ir até esse cliente para fazer essa visita diagnóstica, para ver como que está o cliente, para aí sim eu montar um plano de serviço para após fazer o contrato inicial. Perfeito. Para quem é cuidador e de repente estaria procurando oportunidades no mercado, você tem espaços, eventualmente, pelo menos? Sim, eu sempre tenho. Eu sempre eu sempre recebo muitos currículos, porque eu tenho uma equipe de cuidadores completas. Só que eu tenho muitos cuidadores esporádicos que, quando necessita de algum plantão, serviço diferente, algum serviço de última hora. Igual o que aconteceu ontem, vou dar um exemplo. Ontem de manhã, de última hora, um cliente entrou em contato porque precisou de uma cirurgia do funcionário e tudo mais, e precisava que alguém ficasse com esse funcionário no hospital. Perfeito. Aí você já desloca alguém Aí eu já desloco alguém para ficar as horas que esse cliente solicitou. Perfeito. Então pode mandar também para esse número os currículos, quem tiver interesse de trabalhar. Pode mandar os currículos também. Então a gente tem um local também que as pessoas podem ir visitar, que fica na Avenida Brasil, 1874. Perfeito. Ela é na Clínica Trata. Clínica Trata. E então, lá dentro da Clínica Trata, eu tenho uma sala 2, que é a sala da Cuidare. Então, eu estou sempre lá. Perfeito. E aí pode ir lá conversar comigo, tomar um café comigo, e a gente conversa sobre saúde, sobre os entes queridos. Diga, Milena. Interessante
importante isso que ela falou agora há pouco, Marlene, o que ela acabou de falar com relação a essa situação de um acidente no trabalho, que a pessoa acabou tendo que ficar hospitalizada, e muitas vezes tem muitas pessoas de fora que vêm trabalhar em Sorriso que não tem familiar, né? E as pessoas da empresa precisam continuar trabalhando e não tem com quem deixar ou quem acompanhar, né? Então, esse serviço de acompanhar, né, no hospital também é muito importante. Inclusive, contei para ela que passei por uma situação assim, porque não tinha ninguém que auxiliasse uma pessoa de fora, que morava aqui, e o pessoal me chamou para eu tentar encontrar uma pessoa para fazer esse trabalho, e foi quase que impossível. Difícil, né? Sem saber, sem conhecer, né? Que bom que tá aí tudo disponível, né? Pode, então, procurar vocês para situações eventuais também. Com certeza. E também eu quero falar o Instagram da Cuidare, é @cuidaresorriso. Então, lá vocês vão ver muita coisa boa e interessante. Tem muitas dicas de saúde lá, de cuidados e tudo mais. Então, acompanhem o Instagram da Cuidare Sorriso. Que maravilha. Parabéns, Crislaine. Muito obrigada. Bem-vinda aí, né? Você falou que assumiu em fevereiro, tá chegando de fora para Sorriso, é isso? Sorriso recebe você de braços abertos. A gente sabe que esse serviço, ele é cada vez mais necessário no mercado. As pessoas estão envelhecendo mais, graças a Deus, vivendo mais tempo, e às vezes os filhos não têm mesmo tempo de cuidar dos pais, ou alguma situação inversa a isso também, né? Que bom que tá aí a Cuidare para preencher essa lacuna. Justamente. Obrigada, viu? Obrigada.